Começou. Começou aquele que é o mais importante julgamento da história deste país. Sim, nunca a gente tinha visto, até hoje, militares de alta patente, tudo bigode grosso, sentados ali no banco dos réus, ouvindo uma sentença, ouvindo tudo o que vai acontecer ali nesse julgamento de um juiz civil. Civis julgando militares, mas não só isso. A gente sabe que nossa história é repleta de golpes que deram certo e que deram errado. E qual que é a nossa mais trágica história em relação a esses fatos? A impunidade. Jair Bolsonaro contava com isso. Sim, ele achava, pô, se der certo, eu fico de presidente, tirando de ditador. Se der errado, mais uma vez o Brasil arruma uma forma de acochambrar as coisas e a impunidade vai vingar. Não foi o que aconteceu. Por isso Jair Bolsonaro vive essa situação de desespero e de isolamento. Ele não contava com o julgamento. Ainda bem que a democracia venceu. Por quê? Porque se o Bolsonaro tivesse vencido, o golpe tivesse dado certo, o que ia ser? Você já começou para pensar? Sim, beleza, vamos lá. Aquela situação ali, no final de 2022, aquele bando de golpista acampado em sarjeta de quartel, aquele clima de insurreição no ar, e vai. Os caras conseguem assassinar o Xandão, assassinar o Lula, o Geraldo Alckmin, tal qual desenhava, planejava aquele punhal verde-amarelo, aquela operação punhal verde-amarelo. O que seria? Ah, beleza, teria uma intervenção no TSE e aquela eleição seria considerada nula. Só para presidente ou pegaria deputado, senador também? Governadores também? Não sei, perguntas. E depois, marcaria uma nova eleição? Com a morte dos caras? Como é que seria a reação da sociedade civil? Como é que seria a reação no contexto internacional em relação ao Brasil? Cara, a gente ia pular num vazio tenebroso. Eu nem sei o que ia ser. Isso, inclusive, foi um dos fatores que motivou algum tipo de prudência em militares que, se não foram exatamente legalistas, eles mediram consequências. Por quê? Porque assim, né? Os caras foram longe demais com essa ideia. Eles fomentaram muito isso. E muita gente do entorno do Bolsonaro botou fé que era uma boa alternativa. Cara, o próprio Bolsonaro já falou isso algumas vezes. Como é que seria o day after, né? O dia seguinte. O que ia acontecer? Não se sabe. A gente já está esperando, como esperamos até hoje a eleição de 65, que a gente não cita muito, mas o lance era depor o Jango e chamar uma nova eleição em 65, quando se desenhava um embate, mais uma vez, muito feroz entre Carlos Lacerda, golpista, que apoiou o golpe de 64 e depois foi castrado politicamente pelo mesmo, quiçá até morto, que eu não sei, depois desse punhal verde e amarelo aí, não sei, e Juscelino Kubitschek, outro também que não apoiou o golpe, mas também teve a sua liberdade política castrada pelo regime. O que seria desse país? Pois é, a gente não sabe. Estaríamos até hoje esperando uma eleição? Não sei. Ninguém sabe. Nem eles sabiam o que fazer. Só queriam ficar no poder. Agora, a gente está vendo a responsabilidade objetiva de gente que não é patente baixa, que não é bucha de canhão. São os articuladores, os mentores, aqueles que desenharam toda a arquitetura golpista e colocaram o trem para funcionar. A engrenagem andou. E só não rolou por motivos alheios à vontade deles. Por uma questão de contexto sociopolítico, conjuntura internacional e decisões individuais. O fato é que, se o golpe não aconteceu, não foi por falta de vontade desses caras que estão agora sentados no banco dos réus. Foi por falta de oportunidade e contexto e conjuntura. Por isso, que a justiça siga o seu caminho, que o relatório de Alexandre de Moraes e os votos dos ministros sejam respeitados e, caso decidida culpa, que cumpram a pena tal qual manda a lei. Porque atentar com a democracia nesse país, que seja coisa única e exclusiva dos livros de história.
Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros, a fita, meu filho. O Clube de Membros agora. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu suporte para quê? Para ter um salarinho e continuar trabalhando por aqui. Dessa forma, você ajuda a manter o trabalho rolando por aqui, financiando, remunerando o proletário brasileiro que trabalha com informação aqui no YouTube. Por favor, contamos com o seu apoio, com o seu patrocínio para continuar o trampo por aqui. E a conversa, a ideia agora é com você, empresário esperto, você, empresária ligada, que quer a sua marca em contato com as melhores inteligências que frequentam aqui o YouTube Esfera. Qual o canal? Qual a dica? Anunciar um jornalismo independente aqui do YouTube. Como é que funciona? Você vai mandar um zap para o André Rodrigues, nós vamos formatar o melhor projeto para o seu negócio, aquele jeito que vai ficar excelente para você estar em contato com as melhores inteligências da YouTube Esfera. E claro, nós recebendo o seu endosso, seu patrocínio para o trabalho rolar por aqui redondinho. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu engajamento nessa pauta, meu filho. Bora voltar agora com o tema do vídeo de hoje, que é o julgamento de Bolsonaro é hoje, hein? O julgamento de Bolsonaro e dos demais militares golpistas. Quando gravo esse vídeo, já está rolando ali a leitura do relatório do Alexandre de Moraes. Como é que funciona? Quem preside a primeira turma é o ministro Cristiano Zanin, que abriu os trabalhos e passa para a leitura do relator, que ele vai colocar todas as informações. A partir daí, entra a sustentação oral da acusação e das defesas. 1 hora para cada. A acusação vai colocar aqueles pontos que a gente já conhece lá da denúncia apresentada pelo procurador Paulo Gonet, e as defesas vão colocar os pontos ali para cada um, de forma individualizada, porque ali já virou barata voa, é cada um querendo salvar o seu, né? Então, cada advogado fazendo a defesa do seu golpista. Do seu golpista é ótimo. Seu golpista a gente fala depois, do seu cliente, daquele que ele contratou. E aí tá o Mauro Cid. E o Mauro Cid tem muito a perder, viu? Talvez ele perca as benesses, as regalias da delação premiada, porque parece que quis pagar de malandrão. Quis pagar de espertão e não falou tudo que sabia. Talvez tenha consequência pro Mauro Cid em relação a isso. Vamos ver. Vamos observar isso aí. Tem o Anderson Torres. Tem o Ramagem, Alexandre Ramagem. Tem o Braga Neto. Tem o Augusto Heleno. Tem o Almirante Guarnier. Tem o ministro Senta na Mesa, Paulo Sérgio. E, claro, tem Jair Bolsonaro. Depois disso, apresentadas as sustentações orais da defesa de cada um dos réus, vai para a votação. Começa votando o relator, Alexandre de Moraes. Segundo lugar, Flávio Dino. Terceiro, Luiz Fux, que aí é a grande dúvida, ele vai pedir visto ou não vai. Depois, em quarto lugar, a ministra Carmen Lúcia. Em quinto lugar, Cristiano Zanin. Se Fux pedir vista, o que pode acontecer? Os outros dois, Carmen Lúcia e Zanin, podem antecipar seu voto e já colocar uma condenação ali. Então, essa decisão final vai ter ali algum tipo de embargo e tal, coisa assim, mas o ponto é que, ainda esse ano, provavelmente, esses caras estarão em cana, cumprindo pena por atentar contra a democracia. E a gente não pode perder o aspecto simbólico, porque a gente acompanhou isso tão no detalhe. A gente assim, né, nós que a gente olha a política na lupa, né, no detalhe, a gente acompanha, a gente vive isso. Você que vem aqui no meu canal direto, é porque você se interessa por isso, além do que a média do povo brasileiro. Mas a gente não pode perder a dimensão histórica do que estamos vivendo. Talvez aqui seja um ponto de virada que, com todas as crises que a gente viveu nesse país, e foram muitas, definitivamente no país, aqui no Brasil, a gente não morre de tédio, o ponto é que nós temos uma arquitetura histórica sempre muito complacente com o golpe. Passa pano. E a história mostra que golpe fracassado, ele costuma dar certo depois de um tempo.
Dessa vez, não só fracassado foi, parece que a punição virá. Já chegou longe demais. Reconheçamos que, nesse caso, nessa abordagem, as instituições brasileiras funcionaram muito melhor que a dos Estados Unidos. Reconhecido isso pela capa da The Economist. O Brasil é o norte demográfico do mundo ocidental hoje. Isso não é pouca coisa. Por isso existe esse trabalho tão engajado da extrema-direita mundial, a começar por Donald Trump, para desestabilizar a democracia no Brasil. O Brasil sucumbir numa perspectiva democrática significa uma derrota não só nossa, democratas brasileiros, mas uma derrota dos democratas do mundo. O planeta sabe disso. Os golpistas da extrema-direita sabem disso. A gente não pode arrefecer o ânimo. E nunca é demais falar, né? Anistia é o caralho. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse início do julgamento, de tudo que eu disse aqui, por favor. Comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Se chegou até aqui é like, é joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei do clube de membros atrás, mas você também pode mandar o seu valeu. O que é o valeu? Essa gorjetinha aqui embaixo, que o YouTube lhe proporciona. Pay, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita. Você pode mandar o seu Pix. Qual o Pix? O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima terça-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.